Olá, bem-vindo a mais um episódio do nosso Conversa na Cozinha. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Gabriela Rodrigues, advogada, especialista em direito da pessoa com deficiência, com atuação em planos de saúde. E nós vamos fazer aqui uma receita de bolo de chocolate enquanto conversamos sobre uma questão muito atual, que é a atendente terapêutica. E como que a gente começa essa receita aqui? Bom, primeiro a gente junta a farinha, o açúcar e o fermento numa vasilha. Depois a gente vai pôr a cenoura, os ovos e o óleo no liquidificador. Vai bater no liquidificador, vai juntar as farinhas na vasilha e levar pro forno. E depois a gente faz uma caldinha com um detalhezinho diferente da vovó para... Então vamos lá, vamos começar juntando essas farinhas. E aí, enquanto estiver no forno, a gente vai conversar bastante sobre a questão do atendente terapêutico, que inclusive é o tema que a Gabi escreveu no livro Deficiência e Inclusão na Educação, e vai até palestrar sobre esse tema no nosso congresso de janeiro. É um tema que está muito em alta, né, Pri? Porque as mães têm tido muita dificuldade, né? Porque as crianças precisam de tratamento em todos os locais em que elas vivem, né? E a gente tem lutado muito para fazer o judiciário compreender isso, né? Obrigada. Então já juntou ali as farinhas, agora tá colocando aqui a cenoura. Boa mesmo, hein? Depois nós vamos deixar todas as medidas para vocês na descrição do vídeo. Mas aqui tem o que? Tem 2 cenouras? 2 grandes ou 3 médias? Então, 2 cenouras grandes ou 3 cenouras médias. 3 ovos. E ali de óleo tem mais ou menos quanto? São 2 copinhos, 1 copinho de óleo. A gente usa a mesma medida. Aquele copinho de 200 ml, padrão. O famoso copo americano. Ou uma xícara, como muitos preferem. E as medidas das farinhas é a mesma do copinho. Então agora, juntado, somente a Gabi vai bater. E agora que já bateu aqui a massa, agora vamos colocar aqui junto com as farinhas. Pri, mistura aí enquanto eu boto a forma. Então aqui já estamos com... Vou misturar as farinhas junto com... Sai do liquidificador, enquanto a Gabi unta a forma com óleo e farinha, certo? Então, já tá aquela corzinha bonita de cenoura. E é importante quando misturar bem para não ficar aqueles pedacinhos da farinha, né? É da farinha que depois que o bolo assar fica, às vezes tem pedaço um pouco seco. Bom, então já estamos aqui bem misturado. Forma untadinha. Forma untada. Agora é só colocar aqui na forma. E vamos levar ao forno 180 graus por mais ou menos 25 minutos? 25 a 30, né? 25 a 30 minutos. A depender do seu forno. Deixa eu ligar aqui o forno. Forno ligado. Colocando ali o
E agora é só esperar. Enquanto isso, a Gabi vai fazer aqui a calda. Manteiguinha, margarina, o açúcar, 2 colheres de sopa e 2 colheres de sopa de achocolatado ou chocolate. Eu gosto de misturar antes de botar no fogo, aqui dissolver a manteiga com o chocolate e o açúcar. Que aí ele já vai juntando e evitando aqueles pedaços, Apesar de que essa calda, ela não fica um brigadeiro, ela fica mais líquidazinha e depois ela faz tipo um crocantezinho, sabe? E a questão da... Acho que essa mulher vai ser melhor que mexer. A questão da atendente terapêutica, uma questão que vem sendo muito debatida atualmente, Sim. É que muitas pessoas confundem o atendente terapêutico com o auxiliar educacional, com o professor de suporte. Às vezes, sim, o Brasil é muito grande, num país de dimensão continental. Então, às vezes, cada região, as pessoas chamam de uma forma. De chamar. Isso faz com que dê muita confusão e os planos de saúde se aproveitam disso, né? Porque aí eles começam a dizer que o AT, que é o assistente terapêutico, é um profissional de educação, quando, na verdade, ele é um profissional da saúde, né? Ele é um complemento dentro da terapia ABA, né? Ele não é algo a mais, ele é algo que já faz parte da terapia, né? Então, os planos estão totalmente errados quando eles dizem que esses profissionais são da educação. E muitos pais, por não terem conhecimento, não aceitam, né? E aí acham que o mediador já é o profissional, enfim. E essa confusão é muito comum, porque o atendente terapêutico, ele atua no âmbito escolar, porém, ele é um profissional da saúde, não da educação. Ele não está ali para auxiliar o professor com as atividades que são da escola. Ele está ali para dar suporte àquela pessoa para a qual ele foi direcionado. E às vezes a escola até acha que assim, tenho mais um profissional para ajudar a cuidar da turma. E na verdade não é. O mediador, ele precisa ser daquele aluno também, né? E o assistente terapêutico, ele vai à escola para fazer terapia naquele ambiente. Da mesma forma que, por muitas vezes, eles precisam ir a um shopping, a um mercado, que é justamente a intenção da terapia, é dar condição de vida para aquela pessoa, né? Que ela se desenvolva, que ela tenha habilidades, que ela consiga viver em sociedade de uma maneira adequada, correta, socializando, tendo os comportamentos que a sociedade entende, né, o melhor. Então, a criança, né, que na maioria das vezes é a que mais utiliza, né, ela precisa ir ao mercado, normalmente a terapia precisa ir para fora da clínica. E o plano se aproveita a conviver na sociedade. Exatamente. E aí precisa de o auxílio para poder é o estímulo. Aquilo que é feito dentro da clínica precisa ser levado para o lado de fora também. Porque aquela criança, aquela pessoa, ela tem uma dificuldade maior de interagir. E isso vai se colocar em todos os ambientes dela. Tanto que também é necessário a orientação parental. Por quê? Porque os pais, a família também precisa estar integrada dentro desse tratamento. E tudo isso está direcionado à saúde, não à educação. A escola tem outro papel, né, em conjunto com a terapia. Mas são profissionais distintos e a obrigatoriedade de custeio, de fornecimento, também é diferente, né? E aí é um problema muito grande quando a escola acha que o atendente está ali para poder auxiliar os demais profissionais, sendo que não. Ele está ali para fazer o trabalho dele, como aquele aluno já foi planejado para aquele aluno específico e não auxiliar. E aí a questão do plano de saúde, que você até escreveu um artigo sobre isso, que agora a gente, muitas vezes o judiciário nega
Agora está vindo uma corrente aí já de entendimento, que o atendente terapêutico, ele sim faz parte da saúde, sim, ele só faz o atendimento no ambiente escolar, não está integrado a equipe pedagógica como funcionário, o trabalho dele é complementar. E aí explica um pouco melhor para os nossos espectadores. Então, o judiciário, ele normalmente, ele está tendo uma dificuldade de entender isso, né? A maioria das decisões acabam negando o AT, né? Então a gente vem trabalhando de uma forma a mostrar para o juiz que esse AT, ele faz parte da psicologia ABA, né? Ele está dentro daquela carga horária teoricamente elevada, né? Por quê? Porque ela é dividida em vários pedacinhos para se transformar aquela psicologia que dá o resultado funcional para aquela criança. Então, hoje, o que a gente... Interrompendo, é importante frisar que quando foi criada essa dinâmica, ninguém pensou assim, vou fazer... Foi feito um estudo, tudo, e precisa de cientificamente comprovado desses pedacinhos para poder ter o resultado pretendido. Exatamente. E é isso que justifica o trabalho que a Gabi apresenta. Sim, exatamente. Por quê? Porque a criança vai ao médico, o médico discrimina aquelas terapias. Se o médico coloca aquela monte de terapia, né, como os planos gostam de dizer, é porque aquela criança precisa. Não é agradável passar o dia numa clínica. Isso que eu entendo nessa questão, até porque ninguém passa 10, 15 horas em uma clínica porque está sem ocupação no dia. Né? Outra fala também que falam muito e que é bem revoltante é dizer que a mãe quer babar, né? Porque o que a mãe quer é que o filho tenha independência, ela não quer que ninguém tome conta do filho dela. Então, assim, é totalmente descabido. E aquela criança precisa de horas de fono, de horas de TO, de horas de musicoterapia, de todas as terapias, inclusive da AT, né? Até porque não se pega uma criança e fala assim, você tem 20 horas de terapia, toma aqui essa criança, daqui a 20 horas me entrega. Não, isso é dividido. A mãe tem que levar para terapia, busca, aí leva para outra, busca, leva para o outro atendimento, busca. Leva para a escola, porque ela não deixa de estudar, porque faz parte, né? Muitas vezes a mãe tem que ficar junto. Sim. Para caso tenha uma crise, para caso tenha algum problema ali, a mãe tem que solucionar. E a mãe fica nessa questão parte do dia, se não o dia todo. E as pessoas, às vezes, falam certas coisas que dá a impressão assim, a criança tem 20 horas de terapia na semana, que a mãe deixou ali e voltou no outro dia para buscar. Foi pro shopping, foi pro salão, pro parque, pro clube. Não. E isso normalmente uma criança que faz terapias, ela tem uma carga horária de, às vezes, toda uma manhã de terapia, depois ela vai para a escola. Muita coisa também que eles estão usando como argumento é dizer que a criança não vai ter vida se fizer todo esse tempo de terapia, o que é totalmente descabido, porque na verdade o objetivo da terapia é dar vida de qualidade para aquela criança, porque a terapia ela não é só o brincar também é terapêutico. E a terapia com criança é conduzida com a brincadeira. Então dizer que uma criança não brinca ou não tem uma vida porque está na terapia está totalmente errado. Ela precisa estar ali para que ela possa brincar, para que ela possa socializar. A minha filha, na escola dela, ela tem na turminha dela 2 crianças com autismo que fazem um tratamento adequado, tem os mediadores em salas. E você vê a evolução, você vai acompanhando ali, né, que ela começou com eles menorzinha e está crescendo, e você vê que realmente funciona quando as práticas são feitas da forma correta. Então, assim, os planos de saúde, eles alegam que não devem porque é educacional. E muita gente acaba aceitando, acreditando, porque dá trabalho, requer muitos movimentos, para que a gente possa... Não é um processo fácil. Não, é demorado, é trabalhoso, o pré-processual é bem longo. E tem toda uma burocracia que, às vezes, nesse momento é até importante citar que, quando você fala com um advogado especialista no assunto, igual a Gabi está falando, tem todo um pré-processo. Ou seja, antes de entrar com o processo de fato, tem toda uma parte prévia que ela vai conduzir para que sejam juntados todos os documentos necessários para dali da entrada no processo. Não adianta iniciar um processo se você não tem toda essa base prévia, porque aí o pedido é indeferido. E muitas das vezes eu acredito que pedidos são indeferidos por isso,
Também. Porque não tem essa parte pré-processual, às vezes porque quer dar entrada logo, às vezes por desconhecimento. O relatório médico, né? A gente é sempre bom assim, o médico e o advogado manter uma relação. Os médicos precisam entender que nós não queremos dizer o que eles têm que prescrever. Mas no judiciário a gente sabe que as palavras mudam todo um contexto. Então, às vezes, palavras bobas como é um tratamento de urgência, isso é muito importante, porque isso vai fazer com que o juiz entenda que aquela criança tem pressa para aquilo, que ela está perdendo tempo. E às vezes o médico acha assim, urgente é vida ou morte, se não é vida ou morte, não é urgente. Só que para o judiciário, urgente é que precisa de uma liminar para poder já começar que precisa ser para aquele momento, né? Não pode perder tempo, independente se ocasiona a morte, né? Então, o relatório é muito importante. Outra coisa também que os planos costumam fazer, que torna o processo mais moroso e por muitas vezes os pais não compreendem, é que eles ficam indicando clínicas, alegando que as clínicas são especializadas, habilitadas, e na verdade eles não têm os profissionais especializados, eles não dão tempo de sessão que o médico determina, porque a criança precisa ter um mínimo, ela precisa se regular, ela precisa se ambientar. E também tem outra questão, que às vezes é a clínica credenciada, está, não sei, às vezes é perto em distância, mas é longe do trânsito. Exatamente. E aí você está levando uma criança com deficiência, com limitações, que às vezes tem algumas reações inesperadas, a ficar muito tempo ali no trânsito, às vezes o barulho excessivo da rua. E tendo uma clínica mais próxima da casa dele, que ficaria muito melhor com o tratamento, o plano fala, porque tem outra, mas é perto, é 20 quilômetros. Fala em, mas esses salvo 20 engano, 10 ou quilômetros... 12 quilômetros, e aí eles tentam alegar isso. Só que no Rio de Janeiro, por exemplo, 12 quilômetros é muito relativo, porque a depender do local, você dá uma volta, o transporte público vai para um lugar que aquela distância ali dobra, o tempo triplica, pegou trânsito, então... E aí, com isso, o plano fica querendo que o atendimento seja feito na rede credenciada, sendo que isso acaba sendo ruim para a pessoa com deficiência que precisa do tratamento e tem que ficar, já tem muito tempo de terapia. O próprio judiciário já diz muitas vezes que é excessivo. Mas aí você ainda coloca o dobro do tempo no trânsito, aí fica inviável para tratamento. E prejudica, porque a criança, muitas, como você falou, tem questões sensoriais, de desregulação, ela chega na terapia sem condições de fazê-la, porque até ela se ambientar, se regular, já passou o tempo da terapia, né? E outra questão também, em relação a essa fase pré-processual, é que as mães acham que essa indicação vai prejudicar, que se elas falarem com a clínica vai ser um prejuízo. E não, a gente tem que mostrar o seguinte, ninguém aqui está querendo que o plano de saúde pague particular. A gente quer que o plano de saúde pague o tratamento adequado. Se a rede credenciada, de fato, for uma clínica capacitada, problema nenhum. Se ela atender os requisitos de profissionais, tempo de terapia, distância, atender a necessidade do tratamento daquela pessoa, não tem problema nenhum. Isso vale para todos os tratamentos, né? Não só para as terapias. Então, assim, o importante é a gente botar isso, que é a obrigação do plano de saúde, custear tratamento, seja ele terapia multidisciplinar ou qualquer outro. Então, e custear aquilo que atende às necessidades daquela pessoa. As necessidades, não apenas pegar e falar assim, olha, tem atendimento, quando na verdade aquele tratamento não é eficaz. Exatamente, porque e a AT entra nisso, porque se não tiver AT conforme está ali, ele não vai ser eficaz. A criança vai estar tendo um tratamento, mas ele não vai atender a todas as necessidades da criança. Tem umas que precisam, outras não. Então, você vê que não é algo que estamos querendo AT para todo mundo, estamos querendo babás na escola. Estamos querendo um profissional adequado para dar o tratamento que aquela criança precisa e ajudar ela a se desenvolver ainda melhor na escola também. Não só clinicamente, mas na escola, na rua, no shopping, para ter uma vida, né, digna. É o que toda mãe espera, na verdade. E aqui, ó, a nossa caldinha já tá pronta aqui. Com café.
Aguardando. Ah, eu ia até te perguntar, isso aqui que você colocou por último foi café? Café, cafezinho coado. Agora o nosso bolo já está pronto. A calda Vamos ver aqui, tirar ele do forno. Aqui. Olha. Ui, tá quente. Olha. Tem que fazer os furinhos nele? Pode ser, para entrar um pouquinho, Pra né? entrar a calda. Tem garfo ali, ó, tem garfo ali. Vamos lá. Ó, ficou fofinho. Tá fofinho, deu certo? Então? Deu certo, ó. Ó, fazendo vários furinhos para poder a calda entrar mais no bolo. Esse bolo é o preferido da minha filha, é o único que ela come. Porque ela tem uma seletividadezinha alimentar e ela não come brigadeiro. Então essa caldinha aqui que é diferente, ela consegue comer. É a caldinha de chocolate com café. Quer que eu jogue ou você joga? Faz. Acho que dá, né? Olha, o bolo tá bonito, hein? Tá bem molhadinho. Deixa só puxar aqui o... E ele cristaliza. Puxar aqui para poder entrar mais, para poder Tirar lateral, né? É. Ó. Tomara que tenha ficado bom. Eu acho que vai ficar muito gostoso esse bolo. E assim, já cristalizou na hora. Deixa eu agora auxiliar aqui a Gabi. Esse. Tá muito quente. Ele tá presinho, vai ter que passar uma faquinha, senão vai quebrar. Não pode sair feio no vídeo. Esse. Ficou baixinho. Deixa eu ver. Será que tá bom, Pri? Eu acho que vai ficar bom. Ó, tô cortando aqui. Fofíssimo. Ó, tá tão fofo que tá arriscado a desmanchar quando for tirar. Tá muito fofo. Que tá fofo e quente. Olha. Deixa eu mostrar aqui, ó. Vou mostrar ali de perto no vídeo. Que a calda entrou. Olha aqui, ó. Tá vendo? Saindo fumaça. Olha que delícia. Gabi, e me conta, aquela pessoa que precisa ir de um atendimento no plano, como que ela faz essa questão de plano de saúde, atendente terapêutico, como que ela fala contigo? Bom, ela pode me procurar nas minhas redes sociais, através do WhatsApp, achando o meu Instagram. Tem o Instagram do escritório e tem o meu Instagram pessoal, profissional, né? O @GR Advocacia Especializada, é o do escritório, e @ADV Gabriela Rodrigues, Gabriela Rodrigues, é o meu pessoal, né? Vamos dizer assim, é onde eu mostro um pouco mais da vida. E o seu WhatsApp? 21 98688 1581, que é o WhatsApp do escritório. Lá você fala direto com a equipe e a gente vai dar o direcionamento a vocês de como conseguir as terapias. E agora, ó. Tá bom. Gostei do café. Ficou muito gostoso, molhadinho. Eu peguei essa partezinha aqui que tá com a calda. Muito gostoso. Tá muito quente. Eu mordi um pedaço pequenininho. Muito gostoso esse bolo. Olha, Gabi depois volta para fazer outra receita com a gente, hein? Com certeza. E para encerrar, quem quiser me procurar qualquer rede social, Leis para PCD. A Gabi já passou o contato dela aí, o Instagram, o WhatsApp.
Então quem precisar de plano já sabe aqui uma super especialista e até a próxima.